que é o nosso estudo de hoje, estamos muito dispersos. Vamos nos juntar mais. Peço aos irmãos que, por gentileza, os irmãos que estão mais atrás, possam vir aqui à frente. Eu agradeço os irmãos terem se achegado mais, viu? E eu vou fazer a leitura apenas inicial de Josué, capítulo 7, versículo de 1 a 5. E peço que vocês deixem a Bíblia aberta para a gente ir acompanhando. Josué, capítulo 7. Muito bem, vamos lá. Josué 7, versículo de 1 a 5. Assim diz a palavra: prevaricaram os filhos de Israel nas coisas consagradas, nas coisas condenadas, porque Acã, filho de Carmi, filho de Zabdi, filho de Zera, da tribo de Judá, tomou das coisas condenadas. A ira do Senhor se acendeu contra os filhos de Israel. Enviando, pois, Josué de Jericó alguns homens a Ai, que está junto a Bet-Aven, ao oriente de Betel, falou-lhes, dizendo: subi e espiai a terra. Subiram, pois, aqueles homens e espiaram Ai. E voltaram a Josué e lhe disseram: não suba todo o povo, subam uns 2 ou 3 mil homens a ferir Ai. Não fatigueis ali todo o povo, porque são poucos os inimigos. Assim subiram lá do povo uns 3 mil homens, os quais fugiram diante dos homens de Ai. Os homens de Ai feriram deles uns 36, e aos outros perseguiram desde a porta até as pedreiras, e os derrotaram na descida. E o coração do povo se derreteu e se tornou como água. Até aí, meus irmãos. Vamos orar ao Senhor? Ó Senhor nosso Deus, te louvamos e bendizemos o teu nome, por estarmos aqui essa quarta-feira juntos para estudarmos um pouco mais da tua palavra. Te oramos, ó Senhor, que o Senhor nos dirija, nos dê graça, nos ilumine, Senhor, nos convença, ó Pai, da tua verdade, porque nós somos tão facilmente enganados, somos ovelhas, somos muitas vezes limitados, somos tendenciosamente incrédulos por natureza. Precisamos, ó Pai, do teu Espírito Santo, que testemunhe interiormente conosco, que abra, Senhor, os nossos olhos. Ó Pai, nos ajuda nesse momento, nos dá graça, Senhor, nos dirige, Senhor, nos ensina como um professor, ó Pai, dentro e fora de nós. Nos guia a tua verdade, Senhor, na vereda da tua justiça e não nos nossos próprios caminhos. Nos dá sabedoria, nos dá graça, Senhor. Em nome de Jesus nós te oramos. Amém. Quando a gente era criança, não sei se é o caso de vocês, mas às vezes o pai, na dúvida, ele ou a mãe, ela batia nos filhos todos, né, de uma vez só. Assim, às vezes não. Quando os discursos eram contraditórios, às vezes ia todo junto, né? Eu me lembro de uma história que meu tio, irmão do meu pai, quando era para bater nos filhos, tem 3 filhos, né? Ele batia até o cachorro entrava na pisa. Era um cachorro pincher, cachorro muito, muito bravo. Até o cachorro entrava na pisa. Não sei se era brincadeira ou se era verdade, eu nunca vi, mas eles falavam que até o cachorro entrava
na Pisa. Parece ser um pouco injusto isso, né? Porque se foi meu irmão que fez, por que eu vou apanhar junto com ele? Porque vai sobrar para mim. Se foi o meu irmão que me provocou. Sim, eu puxei o cabelo da minha irmã, de fato. Eu chutei meu irmão, mas ele me provocou. A culpa é dele, né? Por que tenho que ser eu que apanho? Se foi ele que fez errado. Tudo bem, ele é meu irmão mais novo. Tudo bem que eu, como irmão mais velho, poderia ter impedido ele de fazer isso, de ter quebrado essa vidraça tão cara que minha mãe comprou. Mas por quê? Né? Será que isso não é injusto? O que eu quero trazer será que não é injusto quando alguém faz algo de errado, todo mundo pagar o pato? Todo mundo pagar a conta? Certamente, para muitos de nós, talvez para você aí, pode parecer injusto. Porque é exatamente isso que a gente está vendo aqui no texto. Não somente nós temos que lidar com a questão da severidade da pena. Esse texto vai terminar com Acã, toda a sua família, todos os seus bens apedrejados e queimados. Mas não somente isso. A ira de Deus estava sobre, é o versículo 1. E esse é o grande tema desse texto. Quando Deus se ira contra a sua igreja, contra o seu povo. Esse é o grande tema desse texto, do capítulo 7. É quando Deus se ira, ou seja, o motivo que leva Deus a irar-se e como resolver esse problema. Ou seja, por causa de um pecado de uma pessoa específica, de um indivíduo, de um membro, essa ira vem sobre todo o povo. A tal ponto de que eles vão guerrear contra um exército que seria fácil, contra inimigos que seriam fáceis, contra um inimigo que você precisaria mandar 2.000 a 3.000 homens. Veja, só das 2,5 tribos, Israel tinha mais de 40 mil homens de guerra. Só das 2,5 tribos. De Gade, Ruben e a meia tribo de Manassés. Tinha mais de 40 mil homens de guerra. Segundo um dado de números, era mais de 600 mil homens de guerra. Ao todo, Israel tinha. Então, veja que os espias disseram, manda só 2 ou 3 mil. Não tem necessidade de mandar mais do que isso. Era um exército fácil. E Israel teve naquele dia 36 pessoas que foram mortas. Aqui fala feridos, né? Tem algumas outras versões que falam que eles foram mortos. Então foram 36 pessoas mortas. Esses homens foram colocados para correr. E aquilo ali trouxe um desespero que eles tornaram o coração deles como água. Se derreteu o coração deles, se tornou igual a água. Ou seja, o coração daquele povo se tornou igual aos cananitas, que tinham medo. Agora o medo vem sobre o exército de Israel, sobre a nação de Israel, por causa dessa derrota que parecia ser uma vitória fácil. Então alguns comentaristas apontam aqui o excesso de confiança como a causa para essa derrota. Outros comentaristas dizem, não foi só o excesso de confiança, foi a falta de oração. Você não vai ver eles procurando ao Senhor, não vai ver eles orando, você não vai ver Josué consultando ao Senhor se deveria ir ou não. Ele simplesmente dá continuidade. Terminou Jericó, ganharam Jericó, destruíram Jericó, vamos embora, vamos para Ai. Alguns comentaristas apontam isso, mas não é o que a Bíblia diz. A Bíblia diz simplesmente que é a ira de Deus. Eles prevaricaram contra o Senhor, eles roubaram, versículo 1, porque um indivíduo tomou aquilo que tinha sido condenado. Essa é a razão, versículo 1. E a ira de Deus veio, e a razão mesmo é a ira de Deus, que levou eles a perderem essa batalha e a morrerem 36 pessoas. E mesmo assim, no meio dessas 36 pessoas que morreram, você ainda pode perceber graça de Deus. Que poderia ter sido os 3.000 homens morridos. Mas, vamos dizer assim, ainda que morreu 36, desse grupo de 3.000 homens, foi um número relativamente pequeno. Então eu gostaria de pensar com vocês essa noite a respeito dessa questão da ira de Deus e a respeito dessa problemática de o todo sofrer por causa de um. Todos serem punidos por causa de um. Isso é injustiça? No primeiro momento, parece que sim.
Da mesma forma que parecer também injustiça, todos sofrer por causa de um. Tá? Isso é complicado de lidar. E também a família dele, todos os filhos deles morreram nesse dia. Todos os filhos dele foram apedrejados. Todos os seus bens, seus animais, tudo que ele possuía foi apedrejado. E foi depois queimado. Primeiro apedrejado, eles morreram, depois eles foram queimados. Eles não foram queimados vivos. Eles foram apedrejados e depois foram queimados. Era o pior tipo de, vamos dizer assim, de pena que poderia ter. Ou seja, quando a gente lê um texto desse, geralmente nos fere o nosso senso de justiça. Nos fere o nosso senso de justiça. Porque quando a gente lê um texto desse, para nós, parece ser injusto. Pelo menos assim, eu falo até por mim. Numa leitura superficial, para mim parece ser injusto. Por que parece ser injusto? Por dois motivos. Primeiro motivo, porque eu não entendo, porque o senso que eu tenho de pecado não é o mesmo senso que Deus tem. Segundo motivo, porque eu também não consegui entender o princípio de representatividade. Eu não estou lidando com isso da maneira como eu tenho que lidar. Mas vamos ver então. Eu gostaria de colocar um título nesse estudo, para que a gente possa pensar, que é A Porta da Esperança. Seria um título assim, né? Inconcebível. Um texto de um juízo tão severo como esse, onde toda uma família é apedrejada e queimada viva, a gente chamar isso de porta de esperança, seria loucura? Mas é esse o título desse estudo, Porta da Esperança. Porta da Esperança. Como a gente pode enxergar o Evangelho, a esperança, a graça, num texto que fala de um juízo tão severo. Essa talvez seja a nossa missão hoje à noite, tá bom? A gente vai seguir no estudo e no final vocês podem fazer as suas perguntas livremente. Mas a gente tem dado essa sequência até o final e depois a gente abre para perguntas, tá bom? Então, meus irmãos, em primeiro lugar, o que nós vemos aqui, vamos estudar todo o capítulo 7, é o motivo da derrota, que nós já falamos. O motivo da derrota foi a ira de Deus, versículo de número 1. Né? Nós já vimos, a ira do Senhor se acendeu contra os filhos de Israel. Então, não é falta de oração, não é autoconfiança, é a ira de Deus que levou eles à derrota. Não é uma estratégia mal usada, certo? Em segundo lugar, os versículos de 2 a 5 que nós já lemos. Aqui nós temos a descrição do fracasso. A descrição do fracasso. Né? O que aconteceu, objetivamente? Eles subiram a essa cidade chamada Ai, que era uma cidade que eles olharam e disseram, é fácil, não precisa nem levar todo mundo. E eles levaram uma derrota tremenda, houve 36 mortes, e aquilo trouxe uma consequência na moral de todo o povo. Todos eles se desanimaram, se desesperaram e ficaram com o coração derretido em água. Nós já vimos também isso, tá? Então vamos seguir. Em terceiro lugar, o espanto pelo fracasso. Tá? Nós vemos também do versículo de 6 ao 9. O espanto pelo fracasso. E o espanto aqui é representado por Josué. É o espanto pelo fracasso. Então Josué rasgou as suas vestes, versículo 6. E se prostrou em terra sobre o rosto, perante a arca do Senhor, até a tarde. Esse homem ficou prostrado, né? De manhã até a tarde. Ele e os anciãos de Israel, e deitaram pó sobre a cabeça. É uma maneira de expressar o luto, né? A tristeza, o sofrimento, a dor. E deitaram pó sobre a cabeça. Disse Josué, Senhor Deus, por que fizestes esse povo passar o Jordão? Para nos entregares nas mãos dos amorreus, para nos fazerem perecer. Tomara nos contentáramos com ficarmos da além do Jordão. Ou seja, seria melhor a gente não ter nem atravessado o Rio Jordão. Senhor, que direi?
pois Israel virou as costas diante dos seus inimigos. É uma expressão para essa derrota. Israel virou as costas para os seus inimigos. Eu creio que é parecido com a ideia de botou eles para correr. Colocou eles para correr mesmo. Ou seja, eles que nos colocaram para correr. Ouvindo isto, os cananeus e todos os moradores da terra nos cercarão e desarraigarão o nosso nome da terra. Então, que farás ao teu grande nome? Então, que farás ao teu grande nome? Essa é a queixa de Josué. Essa queixa, você pode talvez interpretá-la como uma murmuração. Uma murmuração parecida com aquela murmuração do povo que pecou contra Deus no deserto. Do povo que murmurou contra Deus no deserto. E eles diziam para Deus, eles diziam contra Moisés, né? Melhor a gente ter ficado no Egito. Então, quando você lê essa queixa de Josué, se parece com essa queixa no deserto. Se parece com ela. Mas eu acredito que ela é completamente diferente. Pela motivação. A queixa no deserto, a motivação dela era incredulidade. A queixa de Josué, a diferença é a perplexidade. É um homem que está desesperado. Entende? Ou seja, é um homem que está conturbado, que está surpreso por aquilo que aconteceu. E aí você precisa entender isso, que Josué tinha ouvido as promessas do Senhor, que disse a ele, eu vou ser com você, ninguém vai te resistir, nenhum inimigo pode te resistir. E aí eles têm a vitória em Jericó, no capítulo 6, e aí então vem esse desastre no capítulo 7. Então veja que os desastres que acontecem, de a gente estar no alto e depois estar no baixo, como uma montanha russa, sabe? Como aquela ideia lá de Elias, que no Monte Carmelo vai lá e enfrenta os falsos profetas de Baal, faz e acontece, por assim dizer. Na verdade é Deus quem faz e acontece. Mas ele, com muita coragem ali, ele enfrenta. E logo depois esse homem está desesperado, em depressão, aflito, dizendo, Senhor, não sobrou ninguém, só sobrou eu. E esse homem estava morrendo de medo da rainha Jezabel. Um pouco depois. Então, uma hora tem essa coragem, depois a gente está lá no fundo do poço. Parece um pouco a nossa própria vida, se a gente parar para pensar. Tem hora que a gente está animado, vai firme, busca a Deus, vai, sabe, participa de todas as reuniões, programações, lidera. E tem hora que a gente não quer nem ir para a igreja. A gente não quer ver ninguém da igreja. Parece que a gente, às vezes, passa por isso na nossa vida. Por esses altos e baixos. E Josué aqui, ele experimentou isso, por um lado, por causa dessa mudança. Por outro lado, porque ele tinha essa expectativa da promessa de Deus. O que é que aconteceu? Não estou entendendo. Senhor, era melhor a gente não ter passado o Jordão. Então é uma queixa. É uma queixa. Mas a queixa aqui, ela difere daquela queixa, porque ela vem muito mais da perplexidade, da surpresa, do que da incredulidade. Ela não vem da incredulidade. Josué não demonstra aqui nenhum sinal de falta de fé em Deus. E, corroborando com isso, o mais importante. Existem duas maneiras da gente se queixar. Uma é a gente se queixar de Deus, como o povo fez no deserto. Eles se queixaram de Deus. E existe também como nós se queixarmos a Deus. São duas coisas diferentes. Um é se queixar de Deus. Entende? Outra é se queixar a Deus. Como, por exemplo, você tem duas formas diferentes de lidar com um problema. Uma é você falar mal do seu irmão. Outra é você ir diretamente ao seu irmão. Veja como muda completamente. Não é? Veja como muda completamente.
Mas aqui é uma queixa, sim, mas é uma queixa a Deus. Como é que a gente pode entender que essa queixa ela é positiva? Por mais que Josué estivesse na ignorância, por mais que Josué estivesse na perplexidade, não entendesse, ou seja, não é por falta de promessa, Josué, não é porque eu estou me negando a abençoar vocês, não é porque eu estou me negando a minha presença e a promessa que eu dei a você, de que teus inimigos iriam fugir de vocês, e que eu dei a terra a vocês, e agora vocês não têm a terra, e agora vocês levam uma derrota. Não é por falta da promessa que eu dei a você, Josué. Por que você não está entendendo o que está acontecendo? Ou seja, qual era a única conclusão que você deveria ter? A única conclusão que você deveria ter é que é um motivo de pecado. Ou seja, é um motivo de quebra de aliança, né? Mas o Senhor vai falar isso para Josué. Mas aqui, qual é o ponto da oração de Josué? É que ele apela à glória de Deus. Versículo número 9. Ouvindo isso, os cananeus e todos os moradores da terra nos cercarão e desarraigarão o nosso nome da terra. E então, que farás ao teu grande nome? Ou seja, a reputação do nome do Senhor estava ligada à reputação, ou melhor, à sorte do povo de Deus. A reputação do nome do Senhor estaria ligado à sorte, àquilo que acontecera de bom ou de ruim ao povo de Deus. Estavam, inseparáveis. Então, o que Josué apela ao Senhor é que essa derrota iria trazer prejuízo ao próprio nome do Senhor. Ou seja, que as nações, ao saberem que essa derrota aconteceu, iriam começar a blasfemar, a zombar, iriam começar a desacreditar ou ter em menor consideração o próprio nome do Senhor. Então esse é o grande ponto dessa queixa que Josué faz. É porque ele apela à glória do próprio Deus. Ele está dizendo, em outras palavras, Pai nosso que estás nos céus, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Ele está, santificado seja o teu nome. Ele está, em outras palavras, falando isso. Santificado seja o teu nome. Santificado seja o teu nome. Ou seja, que o teu nome seja reconhecido como santo, tanto na terra como é no céu. Que o teu nome seja reconhecido santo por todas as nações. Santificado seja o teu nome. Então é isso que Josué está falando aqui. Senhor, o que será do teu grande nome? Então esse apelo é um apelo muito bíblico e muito correto. Ele está orando de uma forma bíblica, ainda que nos pareça ser uma murmuração. É uma queixa, mas não é uma murmuração. Ou seja, queixar-se a Deus não é necessariamente errado. E aí nós temos então a resposta, né? A resposta de Deus, do versículo de 10 a 13, que nós temos aqui, na verdade, nessa resposta, a descrição da gravidade do pecado e a ameaça. E uma grave ameaça também, uma grande ameaça. Versículo de número 10 ao 13 é a resposta de Deus. Então disse o Senhor a Josué: levanta-te, porque estás prostrado assim sobre o rosto? Ou seja, por que você está clamando? Não está entendendo o que aconteceu. Você não está entendendo o que aconteceu. Israel pecou e violaram a minha aliança. Essa é a gravidade do pecado. Mas ele diz quem que pecou? Ele diz Acã pecou? Não. Ele diz Israel pecou. Nós sabemos que quem pecou, no versículo 1, foi Acã. Mas ele diz que foi Israel. Foi todo o povo que pecou. Ou seja, o que tem aqui? O princípio da solidariedade. Ou seja, o princípio que um membro, ele participa do todo. Um membro, o que acontece a um membro e o que um membro faz, afeta todo o corpo. É visto como uma realização de todo o corpo. A ideia de que Israel pode ser visto como uma nação e Israel pode ser visto como um indivíduo. Porque quem pecou foi Acã, mas quem é chamado de violador da aliança é Israel. Então existe esse princípio aqui de representatividade e existe esse princípio aqui de solidariedade. Todos participam do pecado dele, de um. Então Deus não somente pune todo mundo, mas Deus está dizendo, Deus pune porque está dizendo, quem cometeu foi todos vocês. Porque foi um membro do corpo.
Então a nação ela é vista, a igreja ela é vista não apenas de maneira individualista. Ou pelo menos, talvez a gente pode dizer assim, ela não é vista de maneira individualista. E isso para nós, principalmente para nós ocidentais, isso é mais difícil da gente reconhecer. Porque nós somos pessoas individualistas. Naturalmente. Nós somos pessoas individualistas. Muito dificilmente, né? Talvez a cultura oriental seja mais participativa, mais comunitária. Mas a cultura ocidental é individualista. Então, de maneira geral, todos nós temos isso. Então, nós temos aqui, versículo número 11. Israel pecou e violaram a minha aliança. Aquilo que eu lhes ordenara, pois tomaram das coisas condenadas e furtaram e dissimularam. Quebra de aliança, furto, mentira. Ou seja, quando Acã escondeu, ele está mentindo, dissimulação. Mas veja que ele disse que foi Israel, não foi Acã. E até debaixo da sua bagagem o puseram. Aquilo que Acã fez na sua tenda, debaixo da sua tenda. Pelo que os filhos de Israel não puderam resistir aos seus inimigos. Viraram as costas diante deles, porquanto Israel se fizera condenado. A ordem foi dada à nação de destruir, e houve essa falha. Já não serei convosco, se não eliminardes do vosso meio a coisa roubada. Então, essa é a grande ameaça. Já não serei convosco. Ou seja, eu vou retirar a minha presença no meio de vocês. Ou seja, será que muitas vezes na igreja a gente não vê e não tem a presença de Deus por conta da falta de disciplina eclesiástica? Sabe? Porque a gente tem uma igreja que, sei lá, às vezes tem um indivíduo ali vivendo uma vida de pecado, não confessado, e a gente acha que está tudo bem. E aí Deus olha assim, não está tudo bem. Eu não vou dar minha bênção sobre vocês. Eu não vou dar minha presença a vocês. Eu não vou ser com vocês. Será que essa ameaça não existe no Novo Testamento? As cartas do Apocalipse, lembra daquela... Se você não volta ao primeiro amor, eu venho e retiro dentre vós o meu candeeiro, que é a minha presença. A igreja de Éfeso, por exemplo. Ou seja, será que a falta de disciplina eclesiástica não leva a isso? Ao desfavor de Deus para com a igreja? Mas veja, essa a grave ameaça. Já não serei convosco, se não eliminardes do vosso meio a coisa roubada. Versículo 13. Dispõe-te, santifica o povo e dize: santificai-vos para amanhã. Ou seja, Deus já tinha dito isso a Josué, que ele ia fazer maravilhas no meio do povo. Agora, que era a travessia do Rio Jordão, né? Salvo engano. Mas agora ele diz assim: santifica-te, porque assim diz o Senhor Deus, há coisas condenadas no vosso meio. Ó Israel, aos vossos inimigos não podereis resistir, enquanto não eliminardes do vosso meio as coisas condenadas. Então, esse santifiquem-se para que amanhã, aqui é para que amanhã eles eliminem do meio do arraial aquele que quebrou a aliança de Deus. E que trouxe essa perturbação, trouxe essa desgraça sobre toda a igreja. Então, é nesse sentido. Então, nós temos aqui, né, a descrição do pecado, que é a quebra da aliança. Ou seja, essa aliança foi quebrada ali, foi violada. E isso é algo muito sério para Deus. Às vezes a gente não... Uma das coisas que a gente leva a gente a não enxergar a gravidade do pecado é que parece que tudo bem. Mas aqui há a violação, a quebra do pacto, da aliança. E o pacto para Deus é algo sagrado. Então é a natureza assim, desse pecado. É a mentira, é o roubo, é tudo isso. Mas é a quebra da aliança. É tomar algo que era consagrado a Deus e roubar para si.
algo que devia ser destruído, porque ali já tinha sido condenado e consagrado a Deus. E essa grave ameaça, senão eu vou retirar minha presença. Então aquilo ali precisava ser resolvido com urgência. Santifiquem-se amanhã, para que isso seja eliminado. Porque aquela ameaça não tinha uma ameaça pior que Deus poderia fazer. Se Deus tira a presença dele do meio do povo, acabou. E também a gente parar para pensar hoje também do mesmo jeito. Se Deus tira a presença dele do nosso meio, acabou. Já era. Game over. Porque quando Deus tira a presença do meio do povo dele, a igreja deixa de ser igreja. Ela passa a ser qualquer outra coisa, mas ela deixa de ser igreja. E muitas vezes a gente acha que uma igreja nunca vai deixar de ser igreja. Mas o que Deus está dizendo para Éfeso, que Jesus está dizendo para Éfeso é isso. Se vocês não voltarem ao primeiro amor, eu vou tirar o meu candeeiro do meio de vós. Ou seja, vocês vão deixar de ser igreja. Vocês podem ter até ortodoxia, mas se a fé de vocês forem mortos, né? Se vocês não voltarem à prática das primeiras obras, eu vou e retiro de vocês. Vocês vão deixar de ser igreja. Será que não existe igreja que deixa de ser igreja? Existe. Existe igreja que vira sinagoga de Satanás? Quanto mais igreja que deixa de ser igreja, né? Então vamos ver. O quarto lugar. Nós vimos agora. Quinto lugar. O método para a resolução. Versículo de número 14 ao 15. Pela manhã, pois, vos chegareis, segundo as vossas tribos, e será que a tribo que o Senhor designar, parece ser mais agora, não mais Deus falando, mas uma ordem do próprio Josué. Pela manhã, pois, mais uma ordem certamente que foi dada por Deus, de qualquer modo. Pela manhã, pois, vos chegareis, segundo as vossas tribos, e será que a tribo que o Senhor designar, por sorte, se chegará, segundo as famílias, e a família que o Senhor designar, se chegará por casas. E a casa que o Senhor designar, se chegará, homem por homem. A versão tem outra versão que é só essas palavras, né? Tribo, clã, família, indivíduo. Aqui ele faz tribo, família, casa, que é mais a casa mais particular, aquela família mais particular. E aí o indivíduo. Mas é a mesma ideia. A família que o Senhor designar chegará casa por casa, e a casa que o Senhor designará chegará homem por homem. Nós não sabemos exatamente como foi identificado isso. É um sorteio, que método foi usado. Mas houve esse método. Das 12 tribos, uma seria identificada, a tribo de Judá. Da tribo de Judá, um clã seria identificado, que era outra grande divisão dentro da maior divisão que era a tribo. Dentro desse clã, uma família específica seria identificada. A família de Zera. Nessa família, um indivíduo seria identificado. Então nós não sabemos exatamente como era o método, mas sabemos que existe essa identificação. Aconteceu, de alguma maneira, se lançaram sortes, se foi através de outro método de identificação, como se mostrou dessas 12 tribos, mas algum método foi usado aqui, que nós não sabemos exatamente o qual, mas que ficaria claro qual era a tribo, qual era o clã, qual era a família, qual era o indivíduo. Aquele que for achado com a coisa condenada será queimado. Ele e tudo quanto tiver. Nós sabemos que primeiro será apedrejado, depois queimado. Ele e tudo quanto tiver, porquanto violou a aliança do Senhor, mais uma vez, repetição da natureza do pecado, que foi esse pecado, a violação da aliança do Senhor. E fez loucura em Israel. Então, nós temos aqui um método para a resolução. A identificação do indivíduo que violou e que fez isso, e a eliminação dele. Ou seja, em outras palavras, meus irmãos, veja que a igreja ela estava sendo punida porque esse indivíduo não tinha sido excluído, eliminado, ele e a sua casa. Essa era a razão. E isso já estava na lei, que o indivíduo que violasse seria exterminado ele e a sua descendência. Então, não era algo novo aqui em Josué, que foi inventado aqui não, já estava na lei. O que Deus deu agora. Então vejam, que a questão era essa. Por que todo Israel fez isso? Existe uma questão de
solidariedade. Um indivíduo peca, a nação peca, ok. Mas a questão era porque ele não tinha sido eliminado. Ou seja, o que é? Foi a falta de aplicação da pena. Tá? Essa é a ideia. A falta de aplicação da pena a esse indivíduo que trouxe desgraça sobre a nação. Tá? Ou seja, trazendo um paralelo para hoje. O problema não é o pecado em si, não é nem o problema, vamos dizer assim, o pecado, é a falta de disciplina eclesiástica. Que, por exemplo, na visão reformada, ela é considerada uma das 3 marcas da igreja. É a pregação fiel, a administração correta dos sacramentos e o exercimento de disciplina eclesiástica. Geralmente, assim, na teologia reformada, maioria, né, dos reformadores, Calvino, outros, existe essa concordância. Pregação fiel, são as 3 marcas de uma igreja verdadeira. A administração correta dos sacramentos e o exercimento de disciplina eclesiástica. Então, o que trouxe essa desgraça foi essa falta de punição. Foi isso que trouxe a desgraça. Se eles tivessem punido o indivíduo, então, certamente eles não teriam sido derrotados e 36 homens não teriam morrido lá em Ai. E aquele pânico, aquele desânimo teria se abatido sobre todo o povo. Agora, lógico, Josué não sabia. Josué não sabia disso. Né? E aí ele fica sabendo. Então, e Deus mostra a ele, faça isso urgentemente. E aí ele vai fazer isso urgentemente. Tá? Mas é exatamente essa a razão. Então aqui, meus irmãos, nós temos o método para a resolução. Versículo de número 14 ao 15. Em sexto lugar, nós temos a aplicação do método que Deus deu. Né? Versículo 16 ao 18. Nós temos a aplicação do método que Deus deu. Versículo 16 ao 18. Então Josué se levantou de madrugada e fez chegar a Israel, segundo as suas tribos, e caiu a sorte sobre a tribo de Judá. Caiu a sorte. Então foi um lançamento de sorte. Algo como um sorteio. Embora que nós não sabemos detalhes, né, disso, né, mas certamente foi um tipo de sorteio. Fazendo chegar a tribo de Judá, caiu sobre a família dos Zeraitas. Fazendo chegar a família dos Zeraitas, homem por homem caiu sobre Zabdi, sobre a casa de Zabdi, ou Zabide, agora não sei como pronunciar corretamente. E fazendo chegar a sua casa, homem por homem, caiu sobre Acã, filho de Carmi, filho de Zabdi, filho de Zera, da tribo de Judá. Então, aqui nós temos a aplicação desse método e o reconhecimento de quem foi que transgrediu, tá? Que cometeu essa loucura que violou a aliança. Acã. Então, Acã foi esse homem. E em sétimo lugar, meus irmãos, nós temos a confissão e o processo da queda, de como Acã chegou a tomar isso, a cometer isso. Então, na confissão de Acã, nós percebemos como existe esse processo da queda, que é o mesmo processo lá de Adão e Eva. Basicamente são os mesmos verbos que usam para descrever a queda de Adão e Eva. Versículo 19 ao versículo 21. Então disse Josué a Acã: filho meu, dá glória ao Senhor, Deus de Israel, e a ele rende louvores. E declara-me agora o que fizestes, não me ocultes. Entende? Porque confessar é dar glória a Deus. Veja que é um sinônimo na Bíblia. O que é confessar o pecado? Essencialmente, confessar o pecado, biblicamente falando, é dar glórias a Deus. Porque quando nós reconhecemos o que nós fizemos contra Deus, nós dizemos a verdade. Quando nós reconhecemos que Deus, Ele é justo e nós não, quando nós reconhecemos que nós somos merecedores do castigo de Deus, nós estamos glorificando a Deus. Então, confessar o pecado essencialmente é dar glória a Deus. A gente poderia chamar, por exemplo, na nossa liturgia, a gente tem um momento de confissão do pecado, tradicionalmente, né? E aí nós poderíamos dizer, aquele momento é um momento de dar glórias a Deus. Está entendendo por que essa divisão, por exemplo, que nós temos na liturgia, é uma divisão que a gente tenta ali fazer de uma forma didática. Nós fazemos chamada adoração, onde um texto da Bíblia é lido, chamando a igreja a adorar o Senhor, e a igreja responde orando ao Senhor.
né, invocando o nome do Senhor. E aí nós temos também um louvor que nós colocamos ali, que é também uma forma da gente responder a esse chamado de oração ao Senhor, né? Aí nós temos a segunda parte, que é a confissão de pecados. Ou seja, quando nós nos achegamos diante do Senhor, somos chamados à presença dEle e reconhecemos a santidade dEle, nós vemos o quanto nós somos pecadores. E aí então nós temos uma leitura de um texto que fale sobre pecado, que fale sobre necessidade de arrependimento, ou tradicionalmente nós temos uma leitura da lei do Senhor. Então, em liturgias tradicionais você lê os 10 mandamentos, por exemplo, ou lê as exortações de Jesus no Sermão do Monte. Então aí nós reconhecemos nosso pecado e dialogamos. Um culto é um diálogo. Deus fala, nós falamos. Deus fala, nós falamos. E então nós vamos e confessamos ao Senhor nosso pecado. Que nós chamamos esse momento, né, na nossa liturgia tradicional, pelo menos na maioria das igrejas presbiterianas do Brasil, momentos de confissão de pecados, de quebrantamento, de humilhação, né? E aí nós louvamos um hino geralmente, né, um hino que reflita isso, que reflita a confissão, como o hino que a gente cantou hoje, 71. Se sofrimento te causei, ó Deus, né, perdão. E então aí nós temos o louvor a Deus, que é uma ideia, uma tentativa lógica de dizer, depois de sermos perdoados, nós louvamos a Deus com alegria, pelo perdão e pela certeza de perdão que nós temos, né? A liturgia tradicional ainda tem a declaração de perdão, depois de confessar o pecado. Geralmente é lido um texto, por exemplo, como Romanos 8:1. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Ou então um texto como 1 João. Se confessares os vossos pecados, Ele é fiel e justo para vos perdoar os pecados e vos purificar de toda injustiça. Então a declaração de perdão. E aí tem o nosso momento de louvor, onde nós lemos um texto que nos exorte a louvar ao Senhor, a cantar a Ele, né? E nós louvamos ao Senhor, nós dedicamos nossos dízimos e ofertas. Geralmente tem igrejas que entendem que os dízimos e ofertas não fazem parte da liturgia. Algumas igrejas, algumas poucas igrejas, você dizima e oferta não no ato de culto, como por exemplo acontece hoje por causa do Pix. Geralmente você dizima quando você recebe. Chegou o Pix do seu salário, ou sei lá, o depósito que seja, você pegou aquilo ali, você já abre o seu aplicativo e já dizima. Você está em casa. Mas existem algumas igrejas que entendem que não é no horário do culto. Mas a nossa igreja e a maioria das igrejas sempre entenderam que é no momento de culto. Então, um momento de dedicação, de consagração, de louvor. Então, nós fazemos o dízimos e ofertas no momento de louvor por causa disso. Porque entendemos que é uma maneira da gente louvar a Deus também com o nosso bolso, com o nosso dinheiro, com aquilo que Deus tem nos dado. Então, nós louvamos a Deus. Mas veja, e depois Deus fala conosco através da mensagem. Então, um diálogo. Nós falamos, Deus fala. Nós falamos, Deus fala. Nós falamos, Deus fala. Então, veja que Deus fala através da mensagem, Deus fala através da leitura pública da palavra. Nós lemos alternadamente, em conjunto. Mas Deus fala quando a gente lê a palavra, quando a gente prega, especialmente quando a gente prega a palavra. E nós falamos a Deus através dos louvores e das orações. Culto é um diálogo. Culto é um diálogo. E isso você vai percebendo na nossa liturgia, né? Todo domingo você vai ver, existe esse movimento de diálogo entre nós e Deus. Nós e Deus. E, inclusive, a oração que é feita no culto não deve ser uma oração particular apenas. O indivíduo que ora no culto, ele deve estar sempre ciente que ele está orando representando toda a igreja. Então, por exemplo, a oração de confissão de pecados, ele não vai confessar somente o pecado dele. Ele vai confessar toda a igreja, né? Pois bem, então, veja que essa divisão é uma divisão que a gente faz, mas não é uma divisão única, e não é uma divisão que a gente pode provar, porque o mais importante são os elementos. A divisão é uma divisão que a gente adota. A gente tem uma linha lógica tal, mas é uma divisão que a gente adota. Porque confessar o pecado é louvar a Deus. É isso que Josué está dizendo. Filho, dá louvor a Deus. Dê glória a Deus e louve a Deus, não ocultando nada do que você fez. E é interessante você não ver raiva em Josué. Josué não está, vou me vingar de você, Acã. É interessante isso. Ele sabe que ele tem que punir ele. Ele vai mandar apedrejá-lo e vai mandar que ele seja depois queimado. É um texto daqueles que a gente geralmente não deixa os nossos filhos ouvirem, né? Tira as crianças da sala. Mas os crentes raízes não tiravam, não. Então veja, ele não tem raiva de Acã. Dê glória a Deus, meu filho.
Ou seja, Josué está disciplinando aqui, mas ele não disciplina com raiva. Por mais dura que seja essa disciplina, ele não tem essa raiva. Ele não está se vingando. Versículo 20. Versículo 20, até o versículo de número 21. Respondeu Acã a Josué e disse: verdadeiramente pequei contra o Senhor. É interessante, né? Acã poderia ter admitido isso desde o começo, né? Você vê que foi uma confissão, ótimo. Agora, será que Acã foi salvo? Eu não sei. Sabe? Eu não sei. Eu acho que eu não posso afirmar isso. Seria leviano da minha parte afirmar que Acã poderia ser salvo porque ele confessou o pecado. Porque, assim, você nota, ele poderia ter... Por que ele não confessou desde o começo? Porque ele esperou esse sorteio todo acontecer. Porque ele não levantou a mão e disse: não, fui eu, tá ali. Sabe? É uma confissão. Por exemplo, na nossa Constituição presbiteriana, se você confessa seu pecado, você é um atenuante da pena, né? Geralmente é assim que é tratado na nossa confissão, na nossa Constituição. É um atenuante da pena. Então, porque o indivíduo confessou. Mas muitas vezes o indivíduo só confessa nas últimas. Só confessa porque não tem como mais ele negar. Entende? Não é assim uma coisa 100% voluntária. É porque aquilo ali foi... É como na justiça. Sabe? Hoje o que os advogados fazem? Não confessem nada. Por quê? Porque eles sabem que a lei é falha. Não confessem absolutamente nada. Mas tem um vídeo filmando, um filme provando que a pessoa foi lá e fez. Não confesse que foi você. Como assim? Porque eles sabem que existe essa brecha na lei. Então, acho que nos Estados Unidos você tem essa ideia de que se você confessa, você pode ter outra pena. Por exemplo, prisão perpétua em caso de homicídio. Quando tu não confessas, tu é julgado direto. Tem alguns estados que têm essa forma de punição, essa forma de pena. Se tu não confessa, tu é julgado direto. Não vai admitir, ok. Você vai ser julgado se vai ser pena de morte ou não. Tem, parece, alguns estados assim. Ou seja, eu estou só refletindo aqui sobre essa questão da confissão. Acã, ele confessa, mas depois de bom tempo, né? Pequei contra o Senhor, Deus de Israel, e fiz assim e assim. Quando vi entre os despojos uma boa capa babilônica, quando vi uma fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, ela era agradável para dar entendimento. Quando eu vi uma capa babilônica, as capas babilônicas, né? Babilônia era a cidade da moda, era a cidade da sofisticação. Babilônia era a Itália dos nossos dias, sabe? A roupa italiana, os ternos italianos, as bolsas italianas, as grifes italianas. Aliás, a Itália é sofisticada em tudo, né? Os caras são diferenciados mesmo. Até na comida, tudo que esses caras fazem é negócio chique. Até no crime. Até no crime eles são sofisticados, é verdade, são organizados. Isso aí eles são. É horrível, pois é. Mas é verdade. Então, veja que a Babilônia era conhecida como a cidade, né, da sofisticação. A capa babilônica era de um tecido nobre. Certamente aqui nós temos a moda do mundo em voga. Aquilo que chamava atenção no mundo. Talvez aqui o pecado seja refletido pelo materialismo. O materialismo dos nossos dias, sabe? Então, a ideia de que adquirir coisas materiais pode nos dar a felicidade. Então, por isso que nós fazemos questão, às vezes, de usar roupa de marca. É mesmo tecido. Mesmo tecido. O cara faz lá em Toritama, lá em interior do Pernambuco, Santa Cruz do Capibaribe. Aí vende lá, mas se viessem o selo lá da marca famosa, é R$100. Se botar uma etiquetazinha diferente, é R$250, R$300. Né? Então, às vezes, botou uma etiqueta ali, pronto. É o mesmo tecido, a mesma coisa, mas é o materialismo. Acã viu aquela capa. E ele desejou. E 200 ciclos de prata e uma barra de ouro de peso de 50 ciclos. Cobicei-os e tomei-os.
e eis que estão escondidos na terra, no meio da minha tenda, e a prata por baixo. Ok? É interessante o comentário do reverendo falecido presbiteriano, James Montgomery Boyce, da 10ª Igreja Presbiteriana de Filadélfia, na Pensilvânia. Pensilvânia, acho que é. E é interessante o comentário que ele faz, porque ele diz que antes, existe aqui um processo, e isso aí é óbvio para nós, quando a gente vê o texto. Mas uma coisa que ele chamou a atenção, que eu não tinha percebido, foi que antes mesmo da cobiça tem uma coisinha que acontece no coração de Acã, que é a insatisfação. Então, em primeiro lugar, o que vem antes da cobiça? Se a gente pode pensar, a falta de contentamento. Ou seja, o primeiro passo, antes dele olhar aquela capa e desejar, que tem a ver com a cobiça? É a insatisfação. Porque a cobiça é insatisfação também. Mas é apenas para a gente dividi-la, tá? Dividi-la assim, vamos dizer assim, primeira parte da cobiça, segunda parte da cobiça. Segunda parte é o desejo por algo que não é nosso, por algo que Deus não nos deu, por algo que não nos pertence, ok? E antes desse desejo por algo que Deus não nos deu, por algo que não nos pertence, é a insatisfação, que é o contrário, né? Não cobiçarás. O que é que o mandamento está mandando a gente fazer? O que é o contrário de não cobiçar? Seja contente com aquilo que Deus te dá, né? É o contrário de não furtarás, né? Também tem a ver com isso, é contentamento, né? Então, veja que em primeiro lugar, Acã estava insatisfeito. Como Adão e Eva, eles estavam insatisfeitos com a condição que eles tinham. Eles queriam ser mais do que eles eram. Eles queriam ser algo a mais. Eles queriam ser igual a Deus. Como também é entendido, se você entende, acho que é Isaías 14, como um texto que fala sobre a queda de Satanás, pelo menos tradicionalmente na história da igreja é entendido assim, como também essa insatisfação. Ou seja, Satanás ele estava insatisfeito em ser apenas uma elevada criatura. Ele queria se tornar igual a Deus. Então essa insatisfação ela vem primeiro, antes da revolta, da queda, né? Ou seja, eu estou insatisfeito em ser uma criatura. Eu quero mais. E aí então Acã estava insatisfeito. Talvez Acã estava insatisfeito por quê? Deus prometeu que a gente ia para uma terra que mana leite e mel. E até agora eu não vi foi nada de dinheiro. Até agora minha condição não mudou muito. Passei muito tempo no deserto. No deserto a minha roupa era a mesma. Agora eu estou vendo uma capa babilônica. Você sabe que no deserto eles usaram a mesma roupa, né? 40 anos. Porque a roupa no deserto Deus abençoou tanto que ela não se desgastava. Imagina tu usar a mesma roupa por 40 anos. Por vários anos, a mesma roupa. Por 20 anos. Tu usar a mesma roupa. Seria uma grande bênção também. Né? Se você é um cara econômico, você ia achar o máximo, né? Talvez se você gosta de ir mais no shopping comprar roupas, né? Na internet, seria ter muita dificuldade. Mas se você é alguém econômico, tem gente que usa a mesma roupa. Eu. Se deixar eu usar a mesma roupa. Deixar eu usar a mesma camisa sempre. Sabe aquele negócio que você ganha uma camisa nova, você quer usar a camisa nova todo dia, né? Mas imagina, eles usavam 40 anos, Acã podia começar a pensar, rapaz, passei tempo demais usando a mesma roupa, essa capa aqui maravilhosa, vou pegar para mim, entende? Eu estou indo para a terra que mana leite e mel, mas até agora eu não tenho nada, né? Eu não consegui juntar nada, por quê? Porque o que Deus dava no deserto a eles era suficiente para o dia. Deus mandava todo dia o maná, todo dia o maná. Eles não tinham necessidade de juntar. Acã olhou assim, rapaz, fazer uma poupança, fazer um investimento. Então ele não se contentou com aquilo que Deus estava dando a eles. Aquilo ali era proibido de pegar. Existia essa ordem, você tem que destruir aquilo ali. Prata e ouro deveria ser levado, acho que para o tesouro do Senhor, né? Mas eles não deveriam ter pego aquela capa. Ele deveria ter destruído aquela capa. Então ele deveria ser consagrado ao Senhor. Já tinha sido condenado ao Senhor. Então veja que essa insatisfação primeiro com aquilo que eu tenho. Depois então eu cobiço aquilo que eu não tenho, entende? Então eu vou lá e pego aquilo ali.
Então, a consumação, né? A cobiça gera o pecado e o pecado gera a morte. Então, a consumação dessa cobiça foi o roubo. Então, ele roubou, um abismo chamou outro abismo. Ele escondeu para que ele não fosse pego. Ele enganou. Entende? Então, esse processo da queda você vai ver aqui do capítulo 3 de Gênesis sendo repetido aqui com Acã. Você nota, por exemplo, algo parecido, Ananias e Safira. Eles venderam a propriedade e trouxeram aquele valor e eles mentiram, dizendo que era o valor completo da venda da propriedade. Então eles mentiram ao Espírito Santo e eles caíram mortos, os dois. Então a gente geralmente acha que isso é algo só do Antigo Testamento. E no Novo Testamento não acontece isso, é o próprio Espírito Santo que mata. Então existe um Deus aqui, outro Deus diferente. E Ananias e Safira é um exemplo de quê? Então veja que certamente a igreja hoje ela não é uma teocracia. Certamente existe essa diferença, né, do Antigo para o Novo Testamento. A igreja do Novo Testamento não é uma teocracia. A igreja ela não tem autoridade de aplicar uma pena física, uma pena de morte, por exemplo. A pena, uma punição, o Estado é que tem legitimidade para isso. Mas a igreja não. Mas veja, a disciplina eclesiástica, a igreja, ela aplica uma pena também, só que é uma pena espiritual. E ela não é uma pena menos severa do que uma pena física, viu? Porque se Deus confiou as chaves do reino dele à igreja, se aquilo que a igreja liga na terra será ligado no céu, se aquilo que ela desliga na terra será desligado no céu, quando ela disciplina alguém, quando ela desliga aquela pessoa, quando ela retira aquela pessoa da comunhão, ela tem autoridade para isso, porque Jesus foi que deu. E aquilo ali, a gente acha que tudo bem. Mas aquilo ali é tão severo, ou mais severo ainda, do que uma pena de morte. Se você parar para pensar. Do que uma pena de morte. Então, a igreja ela continua com o poder de disciplinar. Só não é esse poder físico que era no Antigo Testamento. Porque no Antigo Testamento era uma teocracia. Ou seja, não existia distinção entre igreja e Estado. Eram as duas coisas juntas. A liderança da igreja era a liderança do Estado. Era a liderança da nação. No Novo Testamento, o que você tem hoje é essa distinção. O poder da igreja é espiritual. A igreja de todas as nações não é mais uma nação, não é mais uma teocracia, como era no Antigo Testamento. Então existe essa diferença sim, mas veja que o princípio é o mesmo. A igreja continua tendo essa autoridade de punição. E ela deve usar essa autoridade que tem. Então, muito bem. Nós vimos aqui a queda, a confissão e o processo de queda, né? No versículo 19 ao 21. E, em último lugar, nós vemos a aplicação do juízo para a restauração do povo. Ou seja, para a restauração da aliança entre o povo e Deus, né? Então, a aplicação do juízo é a parte final desse texto, tá? Então, versículo 22 até o final, até o versículo 26. Então Josué enviou mensageiros que foram correndo à tenda. E eis que tudo estava escondido nela, e a prata por baixo. Tomaram, pois, aquelas coisas do meio da tenda, e as trouxeram a Josué e a todos os filhos de Israel, e as colocaram perante o Senhor. Então Josué e todo Israel, com ele, tomaram Acã, filho de Zera, e a prata, e a capa, e a barra de ouro, e seus filhos, e suas filhas, e seus bois, e seus jumentos, e suas ovelhas, e sua tenda, e tudo quanto tinha, e levaram-nos ao vale de Acor. Disse Josué, primeiro, só enfatizar isso, veja que o pecado de Acã trouxe consequências sobre toda a sua família. Não apenas ele foi exterminado, toda a sua família foi. Geralmente a gente pensa que isso às vezes nos ofende, mas se você parar para pensar hoje, o pecado de um indivíduo, ele traz consequências sobre toda a sua casa. Especialmente se esse indivíduo ele é
vamos dizer assim, o pai da família. E isso deveria levar a gente a pensar 1000 vezes antes de cometer um pecado. Porque a gente vai estar trazendo consequências sobre toda a nossa casa. Você acha que um pai que é disciplinado, o filho dele não sai da igreja, não? A tendência é essa. Aquela pessoa não continua. Sabe, quando acontece uma disciplina que o indivíduo não se restaura, né? Não é restaurado, por exemplo. Uma excomunhão, que é, vamos dizer assim, a pena máxima possível. A pena máxima de uma disciplina hoje na igreja é a excomunhão. É aquilo que Jesus diz lá em Mateus 18. Teu irmão pecou contra ti, vai até ele. Se ele te ouvir, você ganhou teu irmão. Se ele não te ouvir, leva uma testemunha, para que através de 2 ou 3 pessoas se estabeleça toda a verdade. Se ele não te ouviu, mesmo você levando uma testemunha, então dize-o à igreja. E se ele não leve à igreja, diga à igreja. O sistema presbiteriano seria levar o conselho. Se ele não te ouviu, então, ou seja, aquele indivíduo não se arrependeu do seu pecado, mesmo depois de você levar à igreja, então considera ele como gentil e publicano. Excomunhão. É aquilo que Paulo fala lá em 1 Tessalonicenses, de que os indivíduos rebeldes devem ser notados. É 1 ou 2 Tessalonicenses. Notados, é destacado. Ou seja, eles não fazem parte da igreja. Isso deve ser deixado claro. Então, é algo que também Paulo fala, né? Entregue a Satanás, né? Mas o que Jesus está falando ali é considerar publicano e gentil, considere ele como alguém que não faz parte da igreja. Isso é excomunhão. Isso é excomunhão. E um indivíduo que é tirado da igreja, você acha que ele não traz consequências sobre ele, a casa dele? Ainda hoje, você acha que não traz? Certamente traz consequências. Certamente traz. E o que a gente tem visto é isso. Pais que são excomungados da igreja, os seus filhos não permanecem na igreja. Dificilmente. Olha, o pai e a mãe criam os filhos na igreja. E você tem um risco deles não permanecerem? Quanto mais? Não é? Quanto mais? Só a graça de Deus mesmo. Não é que seja impossível, mas essa é a realidade que a gente vê. Então veja, versículo 25. Disse Josué: por que nos conturbastes? O Senhor hoje te conturbará. Conturbar é a ideia de falta de shalom, de paz, né? A ideia de desgraça também, ou a ideia de derrota. Essa palavra pode ser traduzida de algumas maneiras, mas ela é traduzida aqui por conturbação. E todo Israel o apedrejou, e depois de apedrejá-los, queimou-os. Está vendo? Então a ordem foi essa, né? Eles não queimaram diretamente, primeiro apedrejaram e depois queimaram. E levantaram sobre ele um montão de pedras. Ou seja, o mesmo montão de pedras que deveria ser lá em Gilgal, né? Que deveria lembrar o povo que... Por que aquelas pedras estão ali, meu pai? Filho, porque naquele dia o povo de Deus atravessou esse rio. E Deus abriu aquele rio para o povo passar. Deviam ser um memorial. Aqui esse memorial de pedras deveria servir como lição permanente do que aconteceu com Acã. Sabe, é uma das coisas pelas quais esses episódios tão difíceis estão escritos. Paulo fala isso. Paulo fala que essas coisas foram escritas para o nosso aprendizado. Para que a gente observe isso e tema ao Senhor. Ou seja, é um pecado, sabe, essa desgraça que aconteceu, que Acã trouxe sobre si e sobre sua casa. Ela, vamos por assim dizer, sendo escrita e preservada por Deus na palavra, ela livrou milhares de casas de acontecer a mesma coisa, desde o Antigo Testamento. Esse é um dos propósitos. Certo? Esse é um dos propósitos. E todo Israel pedrejou e depois, versículo 26. E levantaram sobre ele um montão de pedras, que permanece até o dia de hoje. Estão lá até hoje, servindo como um exemplo, até o dia que ele foi escrito esse capítulo de Josué, ou o livro de Josué. Assim o Senhor apagou o furor, ou seja, a ira cessou. O problema foi resolvido. Da sua ira, pelo que aquele lugar se chama o Vale de Acor até o dia de hoje.
O vale de Acó, então a palavra Acó significa perturbação. O vale da perturbação. O vale da desgraça. O vale da derrota. Perturbação, derrota, desgraça. O vale do desassossego. Se chama Vale de Acor até hoje. Aplicações finais, meus irmãos. Um texto difícil, pelo menos, talvez seja difícil por isso, porque a nossa visão de pecado não é a mesma visão de pecado de Deus. Mas assim, de qualquer forma, é um texto difícil porque eu creio que a gente vê, se a gente for parar para pensar mesmo, a gente vai ver que, sabe, nós não somos melhores do que Acã. E talvez esse destino de Acã também nós merecíamos. Então, nesse sentido, eu creio que ele não é um texto fácil da gente lidar. É um daqueles textos que eu, mais uma vez, eu digo a vocês. Tá? A questão não é que Acã e a sua família foi destruída. A gente precisa olhar, você quer olhar o copo meio vazio ou meio cheio. Né? A questão é que isso não aconteceu para todo mundo. Porque isso poderia ter acontecido para todo o povo. Porque todo o povo violou a lei do Senhor. Naquele dia todo o povo violou. Ou seja, sabe, na igreja, quando o indivíduo peca, todo o povo peca. Isso é algo básico. Você pode espernear, mas é o que é. Certamente a gente pode espernear quando não é a gente que peca. Geralmente, quando a gente não peca, a gente... Aí se for a gente, peraí, não é assim. Foi um dia difícil. Entende? A gente é assim. Quando é a gente que peca, a gente sabe amenizar. Quando é com o outro, a gente... Mas essa é a realidade. Quando o indivíduo peca, toda a igreja peca. Essa é a realidade. E aí, o que nós podemos aplicar, meus irmãos, é que, em primeiro lugar, a seriedade do pecado. Esse texto é um texto que mostra esse juízo tão terrível para nos ensinar o quão sério é o pecado. Veja o ensinamento de Jesus sobre o quão sério é o pecado. Se você se choca com esse texto, você vai se chocar com o ensinamento de Jesus, que é um ensinamento também pesado. Mateus 5, versículo 29 a 32. Eu vou ler rapidamente aqui só para a gente relembrar. Vocês conhecem esse texto. Se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o e lança-o de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros e não seja todo o teu corpo lançado no inferno. Se a tua mão direita te faz tropeçar, corta e lança de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros e não vá todo o teu corpo para o inferno. Mas o que é que Jesus está ensinando aqui? O quão sério é o pecado. E quão terrível é a consequência do pecado. Seria melhor que você cortasse a sua mão do que você usasse ela para cometer algum pecado. Seria melhor para você. Então o que Jesus está dizendo é o quão danoso é o pecado. É isso que Jesus está ensinando. Certamente Jesus não está ordenando a gente a cortar os nossos membros. Até porque o nosso problema é o nosso coração. Mas sim a tratar o pecado com a seriedade que ele deve ser tratado. E não de uma maneira leviana, como muitas vezes a gente acaba tratando. Não vá todo o teu corpo para o inferno. Também foi dito. Ok, até aí. Esses dois versículos são o ponto exato que Jesus mostra o quão o pecado é sério e quanto ele deve ser tratado com seriedade por nós mesmos. Aqui é a autodisciplina, né? É a autodisciplina. Outra coisa que também esse texto nos ensina, meus irmãos, é a consequência do pecado. Que tem a ver com a seriedade, né? O quão terrível é a consequência dele, nós já falamos sobre isso. Outra coisa que esse texto ensina também, que nós já falamos sobre isso, nós vamos enfatizar isso agora nessa parte final do estudo, é a participação do pecado, né? Um peca, todos pecam. Um peca,
todos pecam. E é sobre isso que a gente gostaria de refletir agora no final. Veja, meus irmãos, você tem dificuldade com esse princípio? Um peca, todos pagam. Como nós podemos ver o Evangelho nesse texto? Vocês já pararam para pensar que o Evangelho tem o mesmo princípio? Ou seja, que é desse jeito que a gente é salvo? Já parou para pensar? Ou você acha que você é salvo por aquilo que você fez? Você é salvo por aquilo que outra pessoa fez, não pelo aquilo que você fez. Esse é o princípio do Evangelho. Você consegue enxergar o Evangelho aqui nesse capítulo 7? Um pecou, todos pecaram. Aonde é que você vê esse mesmo princípio? Um pecou, todos morreram. Romanos quanto? 5. Um pecaram, todos morreram. Sabe por que bilhões e bilhões e bilhões de pessoas morrem na história da humanidade e ainda vão morrer? Porque um homem cometeu um pecado. Um pecou, todos pecaram. Agora veja, nós não podemos, meus irmãos, lutar contra esse princípio. Se nós rejeitamos isso, nós estamos rejeitando a nossa própria salvação. Porque o que a nossa salvação é? Um cometeu um ato de justiça. Todos, ou melhor, muitos, como diz Paulo nos Romanos capítulo 5, são salvos. Muitos serão justificados. Por o ato de um só. Por um ato de justiça de um só. Muitos serão justificados. Ou seja, veja, nós somos salvos assim, pela obediência de Jesus Cristo. Não é pela nossa obediência, é pela obediência de Jesus Cristo. Veja, se por um ato todos foram condenados, quanto mais por toda a justiça de Jesus nós seremos salvos. Por toda a vida dele diante de Deus. Ele obedeceu, foi fiel até a morte, pagou o preço que era em nosso lugar. Será que temos dúvida da nossa salvação? Diante, não do nosso merecimento, mas diante da obra perfeita de Cristo Jesus. Entende? Não tenha dúvidas que uma gota do sangue de Cristo é suficiente para salvar toda a humanidade. Ou seja, porque o sangue dele é tão precioso que uma gota do sangue dele tem o potencial de salvar todo o universo. Mas nós sabemos que nem todos são salvos porque nem todos creem. Mas aqueles que o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Então, eu creio que nós podemos conseguir ver o Evangelho através desse juízo, dessa desgraça, dessa grande desgraça. Nós vemos o Evangelho nesse princípio, meus irmãos, e nós vemos o Evangelho na gravidade da pena. Se você não entender por que aconteceu isso com Acã, você não vai entender por que Jesus ele foi castigado da maneira que foi castigado. Ou seja, por que Jesus teve que morrer da forma como ele morreu? Dessa maneira tão horrenda, tão terrível, tão sofrida, tão violenta. Sabe? De uma maneira tão desgraçada. Ou seja, por que Jesus teve que morrer dessa maneira tão desgraçada? De uma maneira muito pior do que o de Acã. Sabe? Porque ele estava levando o nosso pecado sobre ele.
Ou seja, é uma das maneiras. O pecado, porque Jesus morreu dessa forma tão sangrenta? Ele não poderia morrer de outra maneira? Por que tinha que ser dessa forma? Para mostrar a gravidade do que é o pecado. E que nós geralmente não temos essa mesma noção. E isso não é porque Deus é mau e nós somos bons, é o contrário. Portanto, meus irmãos, apenas terminar lendo com vocês isso. Oséias 2, versículo 15. Vocês prestaram atenção? Oséias 2, versículo 15. O que diz lá no versículo 15? E lhe darei dali as suas vinhas e o vale de Acor por porta de esperança. Será ela obsequiosa, como nos dias da sua mocidade, como no dia em que subiu da terra do Egito. E lhe darei dali as suas vinhas e o vale de Acor por porta de esperança. Ou seja, Deus está dizendo para o povo dele que vai transformar aquela situação. Versículo 14, eu vou atrair vocês a mim. E até o versículo 14 é só juízo, né? Tem ali, você vê também a graça ali. Mas você vai ver que Deus vai tirando dela tudo. Eu vou tirar de você o vinho que você disse que foi seu amante que deu. Foi seus ídolos que deu a você. Eu vou fechar você, colocar muros em você. Eu não vou dar a você o que você deseja. Eu vou tirar de você o pão, o trigo. Vou tirar tudo de você. E vou te levar ao deserto. Mas num deserto, eu vou te atrair a mim. Num deserto, eu vou conquistar você novamente. Ou seja, num deserto você vai voltar a me amar novamente. E aí no versículo 15 ele diz isso. Eu colocarei o vale de Acor, ou seja, o vale da desgraça, o vale da perturbação, por porta de esperança. Ou seja, Deus é capaz de transformar o juízo em salvação. Deus é capaz de transformar, ou seja, mesmo, em outras palavras, essa maneira de entender. Mesmo aquilo que acontece de juízo dentro do povo dele, como algo que vai trazer benefício para o seu povo. Ou seja, Deus é capaz de transformar mesmo os piores pecados dentro da igreja como algo que vai cooperar para o bem da igreja. Para o bem-estar da igreja. Para o bem-estar da igreja. Para a salvação da igreja. Isso é chamar Vale de Acor de porta da esperança. Ok? Vamos às perguntas. Mesmo sem microfone.